Graça e paz, amados, todos muito bem-vindos. Deus já ministrou através das canções, as músicas bem cantadas, mensagens cantadas, falam muito ao nosso coração também. Mas ouça ainda o que o Espírito tem para ministrar ao seu coração nesta noite. Ouvi e a vossa alma viverá. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então ouça o que o Senhor quer ministrar ao seu coração através da palavra. Vamos orar pedindo a Ele mais uma vez que ministre aos nossos corações. Pai, nós te pedimos que ao lermos a Tua palavra, que cada ouvinte ao ouvir a Tua palavra possa estar atento ao que o Senhor tem para ministrar. Fala conosco, assim te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos fazer essa leitura do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Se acharem, aqueles que acharam, se coloquem em pé, por favor. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar ao Aquinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade
que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que eles encalhassem nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, e finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite pareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, ativaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Podem sentar, amados.
Deus é fiel. Apesar da fidelidade de Deus para conosco, apesar de nós mesmos, Ele é fiel e todos nós passamos por crises e tempestades. Todos nós passamos por aflições neste mundo. Estamos numa viagem para a Nova Jerusalém, para a vida eterna. Lá sim, as nossas lágrimas serão enxugadas. Mas enquanto estivermos aqui, tem esse momento de chorar também. A vida tem esse misto de alegria e de choro. Então, enquanto estivermos viajando para a Nova Jerusalém, a nossa caminhada não será fácil. Mas é necessário que a gente saiba que o Deus que a gente serve é fiel. E Ele tem um sim para todas as suas promessas. Ele é um Deus verdadeiro e nós servimos a este Deus que está conosco. Esse Deus que está no barco conosco. Apesar das dificuldades, Ele não se ausenta. Ele se faz presente na hora da nossa angústia, de forma que o socorro dele é bem presente quando estamos passando por aflições. Amados, eu e Tana, tivemos o privilégio de viajarmos para Roma em junho de 2012. Nós tivemos o privilégio de passarmos ali pela Itália, depois fomos a Israel, fomos na Turquia e retornamos na paz do Senhor. A nossa viagem foi de avião. Foram 20 dias, uma viagem cansativa, muito gostosa. Aprendemos muito nesta viagem e também tivemos o privilégio de realizar aquele sonho que tínhamos de conhecer Israel. E assim Deus nos aprove esse privilégio de ter ido e estarmos aqui vivos depois de tantos embarques e desembarques, porque o Senhor nos guardou na entrada e na saída. Uma viagem que foi ótima comparada com essa de Paulo a Roma. Paulo também precisava chegar a Roma, e a viagem dele foi a navio, não foi de avião. E ele precisava chegar a Roma porque Deus tinha planos na vida de Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e Saulo era perseguidor da igreja de Cristo. Ele estava indo a Damasco para perseguir a igreja, para prender os nossos irmãos, e ali no caminho, ao meio-dia, apareceu Jesus Cristo de Nazaré para intervir os planos malignos que estavam na cabeça de Paulo. Saulo então estava ali, ele ia com um projeto, perseguindo a igreja, pensando até que estava fazendo a vontade do Deus da sua seita, não é? Que ele servia, pensando que estava fazendo parte a vontade de Deus, mas ali o próprio Deus interveio e naquela epifania, uma luz intensa fez com que Saulo caísse por terra juntamente com aqueles que estavam naquela viagem para Damasco. E ali houve uma transformação, porque o Evangelho, quando chega em nossa vida, ele chega para transformar. Houve uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de rumo, e Saulo, naquele momento, nasceu de novo. Ele teve essa experiência inusitada, uma experiência extraordinária ali no caminho de Damasco. Era perseguidor da igreja. E depois que teve esse encontro com Deus, tudo se fez novo na vida dele. E graças a Deus que operou na vida de Saulo de uma forma tão maravilhosa. E nós somos gratos porque ele passou a ser apóstolo dos gentios. E nós, como somos gentios, devemos muito ao trabalho missionário do apóstolo Paulo, porque Deus tinha planos para além de Jerusalém. Deus escolheu Israel como seu povo para que a partir desse povo, todos os outros povos também fossem alcançados. E Paulo fez parte desse plano de Deus, desse projeto de Deus para a salvação de todos aqueles que viessem a crer em Jesus de Nazaré. E Paulo, então, ele passou a ser perseguido. Ele viu como era difícil pregar o Evangelho. E ele começou a fazer viagens missionárias, e ele foi preso, então, pelos judeus que antes apoiavam
a perseguição dele, inclusive ele estava ali apoiando a morte de Estevão, e depois, então, ele passa a ser, então, procurado pelos próprios judeus, e tentaram matá-lo, tentaram impedir que ele fosse até Roma, mas Deus disse para ele: Paulo, tenha bom ânimo, você vai a Roma, você precisa ir a Roma. E em todo aquele processo de perseguição, Paulo entendeu e ouviu a voz de Jesus dizendo essa promessa para ele: não temas, tenha bom ânimo, é necessário que você chegue até Roma. E nós vimos toda essa viagem insólita. Quem queria estar nesse navio aí, que Paulo estava? Quem queria voltar ao tempo e falar: eu quero essa viagem para mim? Nenhum aqui gostaria de ter essa viagem. Então, a primeira lição que a gente tira dessa palavra de Deus, dessa viagem tão drástica e catastrófica, é que a gente deve fazer de tudo para não entrar em canoa furada. Nós precisamos fazer de tudo para não entrarmos numa tempestade. Nós precisamos fazer de tudo para não entrarmos numa briga, para evitarmos acidentes. Essa parte a gente tem que fazer. E a primeira dica para que isso seja eficaz é que nós precisamos ouvir conselhos, bons conselhos, para você não entrar por caminhos que você vai, com certeza, se dar mal, se não tiver sabedoria. E na multidão de conselho há sabedoria, e nós precisamos então ouvir conselhos, bons conselhos. Se aquelas pessoas, os 276 pessoas que estavam ali, ouvissem o que Paulo recomendou: olha, não vamos continuar com essa viagem, porque os ventos são contrários e não vai dar nada bem essa viagem. Vamos recuar, vamos esperar o tempo mudar. Os indicadores da natureza estão dizendo que não é tempo de fazermos essa viagem. Mas o centurião preferiu ouvir, o piloto preferiu ouvir aquele dono do navio do que a Paulo. Nós sabemos que Paulo era apóstolo, mas ele tinha essa visão espiritual. E ele tinha experiências sobrenaturais com Deus, mas também era um homem que enxergava com naturalidade. É óbvio que não vai dar certo essa viagem. Então foi uma visão profética e não profética. Ele percebeu de que essa viagem não daria certo e recomendou então que todos recuassem. Mas como ele era prisioneiro, ele não tinha muita vez e voz naquela tripulação, manda quem pode. E ele teve que ir. Se ele fosse livre, se ele não fosse prisioneiro, ele ia dizer: tá bom, vocês vão, mas eu fico. Mas ele não tinha essa autonomia porque ele estava como prisioneiro. Por que estava como prisioneiro? Não porque roubou alguma coisa, não porque fez algo errôneo, mas porque pregou o Evangelho. E nós, nessa viagem para Jerusalém, nós podemos também ser presos por pregarmos o Evangelho. Por isso, temos que estar preparados, porque a vida daqui para frente é cada vez mais intensa e cada vez mais difícil a chegada até lá. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não desista quando as dificuldades começarem a surgirem cada vez mais de forma intensa. Estamos no caminho do lar da glória. Então, enquanto estivermos, precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo na história, no nosso tempo, para estarmos atentos àquilo que Deus prometeu para nós. Ele nos prometeu vida eterna. Ele não prometeu vida eterna aqui, nesta vida, mas quando partirmos daqui, com o corpo glorificado, nós viveremos eternamente juntamente com Ele. E aí sim, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, a primeira dica para você não entrar em uma catástrofe, ter um acidente ou uma briga, é ouvir conselhos. Minha mãe era conselheira. Ele dizia para mim: meu filho, quando um não quer, dois não brigam. E criança, você sabe, não é? Gosta de brigar. E na época da gente, as brigas eram até suaves, comparando com hoje, porque a iniquidade já aumentou muito. Então, as brigas de hoje, misericórdia.
Se fosse hoje, eu ia ouvir muito bem minha mãe. Pulava fora de briga. Mas, um dia, um amigão meu de infância, e a gente resolveu brigar um com o outro. E ele me pegou de unha, as unhas dele estavam bem contaminadas, e me deixou o rosto todo ferido, e eu peguei uma febre intensa. E minha mãe tinha vindo para o culto aqui nesta igreja, e eu brigando lá com o colega. E quando ela chegou, eu fiquei no escuro lá debaixo da mesa para ela não me ver, com o rosto todo arranhado. No outro dia eu acordei cedo e fui lá para o quintal para minha mãe não me ver. E ele, o que esse menino está fazendo lá no quintal até uma hora dessa? Aí quando foi me buscar, ela viu o meu rosto, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu? Você brigou, não foi? Vem cá, pegou uma taubinha, botou a minha mão assim, ó, e pá! E eu ficava de ponta de pé. Eu falei, é verdade, não obedeci minha mãe, apanhei na rua e apanhei em casa. Então, ouvir conselho faz muito bem, bons conselhos, principalmente dos pais. Vocês que são filhos aí, que estão ouvindo, ouçam o que os pais de vocês dizem, porque eles só querem o melhor para vocês. Então, para evitar catástrofes, é necessário ouvirmos bons conselhos. Ser prudente também, usar o bom senso, vai trazer, com certeza, livramentos. A segunda lição que nós tiramos aqui também é que nós devemos fazer de tudo realmente para não entrarmos numa tempestade. Mas uma vez dentro, fazer o quê? O que precisamos fazer quando você está no olho do furacão? Quando você está passando por uma crise, seja ela qual for a origem, quando você está no aperto, quando você está passando realmente por um momento difícil, como aquele salmista que estava encurralado, dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando você estiver numa situação parecida, o que você deve fazer? Ou como essa viagem que Paulo estava, já que eu estou aqui, como é que eu devo me comportar a partir de então? Eu não pude pular fora desse barco, então não dependia dele, mas ele então dá a dica aqui. Nós lemos nos versículos 21 e 22 que Paulo recomendou ter bom ânimo em meio àquela situação. Olha, nós precisamos, quando estivermos passando por problemas, não ficar focado no problema, mas na solução. Quando você estiver enfrentando qualquer dificuldade, ao invés de ficar alimentando e retroalimentando o problema, foque na solução. Qual é a solução? Então, gaste energia, gaste tempo pensando nisto. Ore, busque direção e foque na solução e não perca mais tempo com o problema que já está instaurado em sua vida. Então, já que embarcaram na canoa furada, é preciso ter bom ânimo. E Paulo certamente trouxe à memória a palavra de Jesus. Olha, tenha bom ânimo, porque você precisa chegar a Roma. E ele também tinha essa vida devocional, esse tempo com Deus. Em meio àquela situação, certamente ele estava falando com Deus. E era uma espiritualidade tão saudável a de Paulo naquele momento, que ele não questionava Deus. Olha, o Senhor disse que eu iria chegar a Roma, mas está acontecendo tudo isso. Ao invés de ficar lamentando, ele ficou incentivando aquelas pessoas que estavam com ele a terem coragem, a terem bom ânimo, porque aquela situação iria passar. Terceira lição: ninguém entra numa tempestade, num problema, sem que haja perdas. É necessário, então, escolhermos quais perdas precisamos ter diante das dificuldades. Quando você entra numa tempestade, certamente você vai perder alguma coisa, mas opte em perder coisas e não pessoas. Pessoas valem muito mais do que coisas. Coisas não podem ser comparadas com pessoas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, naquele momento ali que a perda ocorreria,
Paulo falou para as pessoas: olha, não tenham medo, porque nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Vocês tenham coragem, tenham fé, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele me garantiu de que todos chegariam a salvos no final da viagem. Apenas o navio vai se perder. Alguns tentaram pular fora do navio. E Paulo, com a sua espiritualidade saudável, ele cria no sobrenatural, mas ele também não abria mão do natural. Ele chegou a dizer para o centurião: olha, se esses técnicos, eu não sou um marinheiro, se esses técnicos que estão aqui conosco, vocês deixarem ele sair do navio, nós não vamos sobreviver. Nós precisamos deles aqui conosco. Em meio àquelas circunstâncias, os técnicos eram importantes para amenizar a situação. E ainda bem que o centurião não foi teimoso novamente. Percebeu que o primeiro conselho de Paulo ele não ouviu, se deu mal. Nesse segundo conselho, ele prestou atenção ao que Paulo falou, e nenhum marinheiro, nenhum técnico saiu, ficaram todos no navio. E Paulo disse então que nenhum se perderia, não havia perdas humanas, apenas o navio se perderia. Eu me lembro de uma experiência que eu estava na rodoviária de Salvador esperando Itana me buscar, e no meio do caminho aconteceu um acidente. Tinha uma curva lá no Rio Vermelho com óleo, e ela, ao fazer essa curva, dirigindo, ela perdeu o controle, esse carro bateu lá em um muro, ainda bem que era um muro ainda provisório de madeirite, e ela se acidentou. O carro era um chevetinho. A gente estava no começo ainda do nosso casamento, não tinha muito tempo, acho que só a Ana já tinha nascido, mas ela estava no começo do nosso casamento. E aí eu senti lá na rodoviária o atraso de Itana e percebi que algo tinha acontecido. E aí veio aquela tranquilidade no meu coração. Creio que o Espírito de Deus colocou essa paz neste momento, e eu orando, e não tinha celular na época, não tinha zap para avisar, e eu fiquei preocupado, alguma coisa aconteceu. E assim, quando eu passo um tempinho, eu vejo Itana mancando, vindo ao meu encontro lá, e eu falei: está vendo, aconteceu alguma coisa, mas ela está viva, graças a Deus. E quando ela chegou assim com lágrimas, falando do que aconteceu, e eu falei: você está bem? Ela: estou. Então, graças a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus. O carro bateu, Deus providencia outro para nós, e vamos que vamos. Aí chegamos lá no local que aconteceu o acidente. O carro estava tão amassado que eu fiquei assim agradecido a Deus pelo livramento que Ele deu a Itana, porque foi um choque muito intenso, acho que maior do que aquele que deram no muro lá de casa. E peguei Itana, levei para casa, falei: deixa o carro aí chamei o reboque e a gente dá jeito depois. Cheguei lá, peguei, ajoelha aí na cama, vamos ajoelhar e vamos agradecer a Deus o livramento. E oramos ali com gratidão e feliz da vida pelo que o Senhor fez. E ali eu estava dizendo para ela que ela é muito mais importante do que carro. Ela é muito mais importante do que coisas. Ela sabe disso, que a nossa caminhada, 38 anos juntos como casal, esse amor que eu tenho para com ela é muito superior aos bens materiais. Bens materiais a gente usa, pessoas não. Pessoas não são reposicionáveis. Bens materiais, sim. E aí Deus foi fiel e até aqui nos ajudou, me deu outro carro. Depois teve um outro acidente, eu também tornei a agradecer ao Senhor pelo livramento. Isso aí Lilinha já tinha nascido, e aconteceu que bateram no carro, assim na porta, e Lília e Ana estavam no carro. E quando eu cheguei em casa, que eu olhei no estacionamento, a porta toda amassada, eu falei, corri logo para casa, vi que as três estavam lá, eu falei: graças a Deus.
E elas com vergonha, uma da outra, me olhando assim. Eu falei, eu já vi o carro lá. Vem as três para aqui, de joelho. Eu, Ana, Lilinha, agradecemos ao Senhor. Lilinha acho que não, que estava pequenininha ainda. Não conseguia se ajoelhar. Mas ela estava no carro. E aí nós ajoelhamos e agradecemos a Deus também pelo outro livramento. Porque pessoas valem muito mais do que coisas. Não brigue com pessoas por causa de coisas. Deixe de brigar com seu marido por causa de coisa. Deixe de brigar com sua esposa por causa de coisa. Coisas vão ficar por aqui. Quando você for para o enterro, você pode perceber que dentro do caixão não vai bem nenhum. Então, não se preocupe com essas coisinhas pequenas. Nós temos muita coisa relevante para se preocupar. E nós precisamos, então, viver uma vida com plenitude, porque Jesus veio para nos conceder essa vida com plenitude. Então, essa é a lição. Opte sempre que você tiver na dividida entre coisas e pessoas, perca coisas. As perdas materiais, elas são bem inferiores às perdas humanas. Não fira as pessoas com palavras duras por causa de coisas. Muitas vezes a gente fica brigando até com os filhos porque quebrou um prato, quebrou um copo dentro de casa. E às vezes pega na orelha do bichinho assim e dá um puxão. Não faça isso, porque você vai demonstrar para ele que as coisas são mais importantes do que eles. Tem um episódio de uma criança, né, que ficou feliz e botou lá no carro do pai, um carrão bonito, não é? Riscou lá e era aniversário do pai, parece que ele escreveu feliz aniversário lá no carro, não me lembro de detalhes, mas o certo é que esse pai foi tão insensato que pegou a criança e deu um bocado de bolo que a criança teve que se amputar. A mão precisou ser amputada. Vocês imaginem que coisa terrível é quando coisas valem mais do que pessoas. Outra lição, a quarta, é que nós precisamos saber que Deus tudo vê e intervém do jeito que quer, na hora que quer, porque Ele é soberano. Deus é soberano e nós precisamos confiar em sua soberania. Ele disse que Paulo chegaria a Roma. Paulo descansou nesta promessa de Deus. Nós temos as promessas de Deus e elas, pela fidelidade de Deus, Ele tem um sim para todas elas. Ele prometeu vida eterna para nós. Ele prometeu que Jesus viria. E nós estamos aguardando essa vinda de Jesus. Nós cantamos aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Enquanto Ele não vier, nós precisamos estar trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Jesus é a nossa esperança. A solução sempre é Jesus Cristo. E nós precisamos entender de que, de fato, nós estamos aqui como peregrinos. Precisamos viver um dia de cada vez, planejando o amanhã sem se preocupar com ele. É necessário sabermos que o final nosso é feliz. As visitas angelicais, elas são necessárias porque ali o anjo apareceu para reforçar esta mensagem dizendo que nenhum tripulante se perderia. Os 276 seriam todos salvos, confirmando para Paulo essa promessa que Jesus já havia dito lá no capítulo 23, versículo 11 de Atos, vai dizer a mesma coisa. Então, as visitas angelicais e ações humanas não são antagônicas. Apesar de Paulo ter a promessa, ele falou, conto com os técnicos no navio. Se eles saírem, a coisa vai, com certeza, dar errado. Lembramos também de Jó, capítulo 42, versículo 2 de Jó, diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado para a sua vida, meu irmão. Por isso, não se inquiete com coisa alguma. Se aquiete e descanse nas promessas de Deus. Jesus veio para nos conceder vida abundante, não abundância de bens materiais, mas abundância de paz, de alegria, de bondade, de virtudes
do fruto do Espírito Santo, que nos concede esse privilégio de vivermos de bem com Ele, de bem com a vida, de bem um com o outro. Então é isso que vale a pena. Vivamos nesta direção, nesse foco de olharmos não para as circunstâncias, mas para as promessas que Deus tem para nós. E assim a nossa alma descansará. E a gente acabou de cantar aqui, as meninas cantaram tão bem. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele meu coração. Seu coração é só de Deus? Se é, descanse, não deixe ele bater muito forte, descompassadamente. Se aquiete, porque esse Deus é fiel, e Ele te ama, e Ele sabe que você vale mais do que coisas. Você não agrada a Ele pelo que você tem, mas pelo que Ele é, pelo que você é, porque o ser vale muito mais do que o ter. Então, agrade a Deus pela sua vida, com o seu jeito de ser. Deus te ama e te quer ver feliz, cada vez mais, fazendo a vontade dEle. A quinta lição, versículos 30 e 31, é crermos de fato no sobrenatural, e crendo no sobrenatural, não nos isenta de ações naturais. Nós sabemos da promessa de Deus. Agora você vai ficar de braço cruzado. Já pensou se Paulo ficasse assim, olha, já que Deus prometeu que eu vou chegar a Roma, então se Ele disse, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse, eu vou agora colocar minhas pernas para cima aqui no navio e esperar o barco, a vida tocar, até chegar em Roma. Não devemos colocar Deus em prova. Ele dá livramentos, mas se você for também prudente. Você sabe do perigo que é estar em alguns lugares, determinadas horas, e aí você fala, não, mas Deus tem o seu anjo acampado ao meu redor e me livra de todo mal. Então eu não tenho medo de ficar aí vulnerável, não. Não faça isso, porque Jesus deu exemplo quando Satanás disse, olha, está ordenado aos anjos que vai te amparar, se você pular daqui, você vai ser socorrido. Ele falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não ponha Deus em prova. Faça com que a sua vida seja prudente. Tenha discernimento. Tenha esse senso de responsabilidade como servo do Senhor. Não é porque você tem a promessa de que você vai viver uma vida relaxada, uma vida descomprometida, uma vida sem temor de Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E nós precisamos temê-lo e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor enquanto estivermos na caminhada. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa viagem. É fácil essa viagem? Não, ela é perigosa. Mas certamente nós chegaremos lá se fizermos a nossa parte com confiança nesse Deus que fará a parte dele, porque se ele não edificar a casa, em vão vigiam aqueles que edificam. Nós estamos também ajudando, cooperando na edificação da casa. E Deus, Ele faz a parte dele muito melhor do que a nossa. Vamos confiar e vamos fazer também a nossa parte. A sexta e última lição é que Deus tem um sim para tudo o que promete. Esse descanso, isso pode ficar bem incutido em nossa mente, porque o Deus que prometeu é fiel, e Ele não volta atrás, Ele não muda na sua fidelidade. Sara, ela ouviu a promessa de Deus e se precipitou. Nós vimos aí que precisou Abraão procurar Agar para ter um filho que não era a promessa de Deus. Ela se precipitou. Então não se precipite, porque quando Deus tem um sim, Ele tem o tempo dele de consolidar, às vezes, esse sim. E nós precisamos saber esperar. Paulo, em meio àquela viagem, ele soube esperar o tempo de Deus. Ele soube esperar o final da viagem. Ele soube confiar em Deus e assim aconteceu. Nenhum se perdeu. Então a espiritualidade integral, ela é
ela faz parceria entre o sobrenatural e o natural. Faz esse link entre fé e razão. A fé é racional, não é irracional. Então não vamos viver aí uma fantasia, uma fé que não tem razão, irracional, e fazermos prova de Deus na caminhada. Não, vamos ser tementes ao Senhor e vamos marchar com confiança, porque quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre vai marchando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre vai marchando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre vai marchando, sempre vai marchando, sempre vai marchando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre vai marchando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre vai marchando, sempre vai marchando, sempre vai marchando. Deus é o nosso general e Ele está à frente do seu exército. E Ele nos conduzirá em triunfo até um dia chegarmos lá e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já disse que venceu e com Ele também nós somos mais do que vencedores. Com Ele nós podemos todas as coisas. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está dizendo, vinde a mim, e eu vos aliviarei. A carga dele é sempre mais leve, o fardo dele é suave, e ele quer trocar o seu fardo pesado pelo fardo suave dele, e ele tem esse convite sempre, descanse em mim, confia em mim, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Precisamos de Jesus. Ele, de fato, é a solução. Nele nós depositamos a nossa confiança e com Ele no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Mesmo com Ele no barco, às vezes o temporal aparece, mas no tempo certo o temporal desaparece, porque quando Ele tem os seus planos sobre nossas vidas, nenhum será frustrado. Esse Deus que nós servimos, Ele é fiel. Amém? Vamos colocar em pé, vamos pedir ao pastor Gamaliel que faça uma oração aqui e já conclui este momento. Deus, obrigado pela Tua palavra. Rogamos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, sabendo que o Senhor está, ó Deus, além das circunstâncias que nós possamos enfrentar. Rogamos que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.